O evangelho de hoje está na sequência do que ouvimos no domingo passado. Jesus apresenta a criança e a sua simplicidade como o ideal do discípulo. E o que aparece diante de nós é um exemplo antagônico, um anti-exemplo. É o oposto do que é ser criança diante de Deus. Quando Jesus saiu a caminhar, o texto aqui não menciona discípulos, a impressão que nos dá é que Jesus está caminhando sozinho. Veio alguém correndo. Aqui também não se menciona a idade dessa pessoa. O texto nos revela que é um homem, mas não nos diz se era jovem ou velho. A impressão que a pergunta nos dá é de que aqui em São Marcos se está falando de um adulto, uma vez que depois ele vai dizer a Jesus: desde a minha juventude tenho observado tudo isso. Ou seja, dá a impressão de que ele já não é mais jovem. Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Ajoelhou-se. Em São Marcos, esse detalhe não é sem importância. Por quê? Dois personagens se ajoelharam diante de Jesus antes do jovem rico. O primeiro foi o leproso. E o segundo, o endemoniado de Gesara. E nós sabemos que em São Marcos há um acento muito característico acerca da influência do demônio e da força do exorcismo operada por Jesus Cristo. Portanto, a impressão que nós temos aqui é a de que São Marcos está salientando um tipo de enfermidade espiritual, um tipo de influência maligna contra a qual o discípulo precisa se precaver. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? É interessante a pergunta do homem, porque ele aqui não fala de conquistar a vida eterna, mas fala em herdar a vida eterna. Exatamente como os judeus imaginavam que haveriam de ser eleitos simplesmente por herdarem a semente de Abraão. A salvação deve ser herdada, deve ser recebida. Ou seja, de algum modo já está implícita aqui a ideia da graça. A salvação deve ser recebida. Jesus disse: por que me chamas de bom? Um só é bom, Deus, e mais ninguém. É muito interessante essa primeira parte da resposta de Jesus. Por quê? Porque o texto grego está mais claro do que a tradução que nós temos no lecionário. O texto grego diz: um só é o bom, ou, de modo mais literal ainda, bom só é uno. É o Deus e mais ninguém. É claro que isso tem repercussões da oração que os judeus faziam diariamente ao Senhor. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor.
Mas tem um significado histórico, aliás, místico, que me parece mais importante. Bom só é o uno. É como se aquele jovem estivesse disperso entre 1001 coisas. E ele precisasse encontrar a unidade. A nossa alma só tem descanso no uno. Quando, ao invés de perseguirmos muitos fins, nós perseguimos um único fim. Quando nós percebemos que sobre a multiplicidade das coisas está Deus como princípio único do universo, e que nós devemos elevar o nosso espírito a Ele, e que aí está o nosso repouso, então nós entendemos que somente Deus é bom. Tudo mais tem uma bondade limitada, mas Ele é o repouso para todas as nossas ansiedades. Nós necessitamos do único necessário, que é Deus. Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa completude. Ele é o nosso verdadeiro valor. Continua Jesus. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita os chamados mandamentos da segunda tábua, aqueles que regulam as nossas relações com o próximo. Por que Jesus não menciona os 3 primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus, a honra do seu nome e ao culto divino que lhe cabe? A impressão que o texto dá é que esses 3 mandamentos estão incluídos na expressão de Jesus. Bom é só o uno, Deus. Ou seja, todos esses outros mandamentos o são, na medida em que eles nos fazem desaguar em Deus, na medida em que Ele se torna para nós o nosso horizonte, o único bem necessário. Não deixa de ser curioso que o homem pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna, e Jesus não lhe diz: olha, você tem que me aceitar como seu Senhor e Salvador. E se você me receber, se você colocar a sua fé em mim, você vai ser salvo. Ele não diz isso. Ele diz: obedece os mandamentos. Por quê? Ele está relativizando aqui a importância da fé? Não. Ele está apenas mostrando que, como diz Santiago, sem obras, a fé é morta. Ou seja, eu não creio verdadeiramente, eu não despejei a minha vida em Deus, eu não me apoiei sobre Ele, se eu não o obedeço, se eu não vivo de acordo com a sua vontade. Ou seja, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Nós devemos obedecê-lo sempre e em toda circunstância. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Um pouco vaidoso esse senhor, né? Quer dizer, ele entende que ele obedece esses mandamentos de maneira cabal, desde a juventude. Muitos de nós temos esse tipo de complexo. Quantas pessoas diziam assim: eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, logo eu não tenho mandamento, eu não tenho pecado, eu nem preciso me confessar.
Esse jovem era desse time. Esse homem era desse time. A gente fica com o vício de ler o Evangelho a partir de São Mateus, que fala do jovem. Aqui não, aqui é adulto. Ele é desse time. Ele pensa sempre em termos de uma moral minimalista. Então Jesus olha para ele, o texto diz, Jesus olhou para ele com amor. O Evangelho de São Marcos é um evangelho muito importante do ponto de vista do olhar de Jesus. Ele menciona o olhar de Jesus 27 vezes. É o evangelista que mais fala sobre o olhar de Jesus. Jesus o olha e o ama. O texto grego não diz olha com amor, mas diz ele o olha e o ama. É um olhar de um amor eterno, um amor que olha por dentro, um olhar que fixa, que flagra, que enxerga muito além das aparências. Só uma coisa te falta, mais uma vez, uma coisa, só um é bom, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Ou seja, o Senhor vai à raiz do problema. São Tiago, na sua carta, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vivemos numa geração que tem profundo amor ao dinheiro, talvez mais do que qualquer outra geração antes de nós. E isso eu posso dizer que não é propriamente uma culpa nossa. Nós estamos vivendo num mundo organizado para ser assim. Qualquer pessoa, por exemplo, que trabalhe numa empresa financeira é espremido para aumentar a produtividade, para atingir metas, para vender produtos. Todos nós, de alguma maneira, somos educados e até posso dizer, somos adestrados a priorizarmos o dinheiro como bem supremo. Na nossa mentalidade, o homem feliz é o homem rico. É o homem que tem tanto dinheiro que ele não precisa se preocupar com mais nada. Lê do engano, porque quanto mais a pessoa tem, mais preocupação atrai para si. Dizem que a diferença de problema de pobre para problema de rico é que o problema de rico é caro e o problema de pobre é barato. Mas que mais ou menos é a mesma coisa do ponto de vista de ter problemas, do ponto de vista de ter situações difíceis. Vejam, o coração daquele que está apegado é o coração de alguém que está escravizado, alguém que tem uma corda amarrada ao pescoço, alguém que está de tal modo condicionado pelo seu apego por aquilo que ele considera um bem supremo, que ele não consegue de modo algum ter liberdade interior. Essa liberdade interior que nos vem apenas pela pobreza evangélica, que outra coisa não é, senão o desprendimento completo. Amados irmãos, quantos de nós somos mesquinhos? Quantos de nós somos de tal maneira ambiciosos que sofremos
nas ocasiões em que temos que perder um pouco de dinheiro. Quando se apresenta um problema inesperado, quando se apresenta uma dívida que nós não imaginávamos, aquilo nos pega em cheio e muitas pessoas sofrem. E sofrem por quê? Porque não estão interiormente livres. Um homem que sempre quer ganhar, sempre quer um lucro, sempre quer ter vantagem, sempre quer estar na posição de quem vence, que não é generoso, dadivoso, que não entrega, que não contribui, que não ajuda. O homem que não abre mão, não sabe ser desapegado, é um escravo. E não tem sabedoria. Por quê? Quem de nós tem o controle sobre a sua vida? Quantas pessoas guardam dinheiro e vão morrer de infarto sem poder desfrutá-lo? Poderiam tirar uma semana de férias, mas não fazem, porque são gananciosos. E aí, o resultado é que vão morrer muito mais cedo e sequer aqui nesta vida vão desfrutar de nada, quanto mais na vida eterna. Porque são mesquinhos. Quantos de nós não somos generosos? Temos que colocar o dedo na ferida. Quantos de nós não somos generosos? Queremos para nós, queremos sempre levar vantagem, e não temos a generosidade de colocar o outro em primeiro lugar. O olho é grande demais. A vaidade, a avareza se aliam nessa alma e a tornam completamente escrava. Quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Agora, o texto menciona os discípulos. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está aqui condenando uma pessoa simplesmente pela pertença a uma classe social? Não. Se fosse assim, Jesus não teria como amigos Marta, Maria, Lázaro, Nicodemos, José de Arimateia, outras pessoas que estavam numa classe superior. Jesus aqui está mostrando a dificuldade objetiva e real que uma pessoa abastada tem de perceber as realidades sobrenaturais. Isso não é necessário ser rico para a gente perceber. Quem de nós não conhece pessoas que são assim? Quando elas estão bem, têm dinheiro, está tudo ótimo, elas estão por cima da carne seca, desprezam todo mundo, olham todas as pessoas de cima para baixo, não dão atenção a ninguém, simplesmente porque se acham superiores. E aí vem um revés na vida, a pessoa, por causa da dificuldade transitória pela qual está passando, se humilha, se torna bondosa, se torna generosa, vem para a igreja, reza, começa a pensar nas coisas sobrenaturais, se confessa, vai a pé para Aparecida, faz tudo o que é sacrifício, bom, porque as coisas estão mal. Aí, chega de novo o dinheiro, a pessoa fica ótima financeiramente,
já não vem mais à missa, já não quer mais rezar, já não olha para a cara de ninguém, já se sente superior. Ou seja, aquele que está sentado por cima de um triunfo material tem uma real dificuldade de observar a sua indigência, a sua real indigência, a sua falta de controle sobre a sua vida. Nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos dos outros. E nós precisamos dos outros por quê? Porque nesse mundo não é possível viver apenas a partir de relações de troca. Nós precisamos de relações de confiança, de amor real, de afeto. Se você é aquele que compra todo mundo, saiba, no final você terminará sozinho, porque não terá dinheiro para pagá-los mais. Se você é alguém que fomenta relações de interesse, saiba, as pessoas estão mais interessadas em pessoas mais interessantes do que você. Você não tem relações de lealdade, de amizade, de gratuidade. É falta de sabedoria. É o que diz a primeira leitura do livro da sabedoria, em que o autor se coloca na posição do rei Salomão e diz: eu pedi a Deus sabedoria e ela me foi dada. Considerei-a mais valiosa que os bens da terra. Os discípulos ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Deus pode. A graça realmente desconhece limites. O amor de Deus é marcado pela sua onipotência. Então acontece que Pedro, como sempre, toma a dianteira e diz a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. É nessa hora que o pessoal da teologia da prosperidade levanta a cabeça e fica animado, porque Jesus está prometendo 100 por 1. Mas a ignorância exegética desses pastores é tão grande que eles não conseguem perceber a evidência. O que Jesus está falando aqui? E quem são os interlocutores imediatos de São Marcos? São aqueles cristãos perseguidos, que foram expulsos das suas casas, que perderam as suas famílias, que perderam a sua reputação, o seu bom nome, perderam o que eles possuíam. Jesus está dizendo: se você perder tudo isso por causa de mim e por causa do Evangelho, com as perseguições você vai receber até mais do que isso. Claro, você vai fugir de uma casa para outra, você vai descobrir mães que você não sabia que você tinha, que vão cuidar de você, pais que vão te abraçar e que vão te levar para um lugar de aconchego, irmãos que te defendem, que te escondem, que te protegem de alguma maneira. Você vai receber uma família muito maior, muito mais estendida, e o mundo será o teu campo. O contexto é o contexto da perseguição e da fuga. Ou seja, quem descobriu o valor do Evangelho, dessa palavra cortante, penetrante, como espada de 2 gumes, se torna uma alma completamente livre que sai mundo afora correndo, sem pátria, sem casas,
mas que tem todas as pátrias, que tem todas as casas, que é filho de todas as famílias, que é pai de todos os filhos, que está por todo lado na liberdade do Espírito, que nos é dada pela pobreza evangélica. Liberdade que teve São Domingos, nosso padroeiro, liberdade que teve São Francisco, liberdade de quem não está condicionado por nenhum haver. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor a graça de sermos profundamente espirituais e que todas essas coisas que nós precisamos para viver não sejam os nossos senhores, mas que, pelo contrário, nós possamos viver aquilo que diz o Senhor no Evangelho de São Mateus: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade e eles os receberão nas moradas eternas. Aquilo que é investido na caridade, em Deus, na bondade, no amor, no afeto, gera lealdade. O que passa disso escraviza.